Fala pessoal, tô de volta e hoje eu vou falar sobre como eu atingi a fluência. Eu quero mostrar para vocês os 3 principais elementos que me ajudaram a me tornar fluente em inglês e como você pode usar isso ao seu favor para acelerar o seu processo. Tá curioso? Quer saber quais são esses elementos? Então vem comigo! Se tornar fluente em inglês é o sonho de muita gente. É como se você tivesse um superpoder que te ajuda a conhecer gente do mundo inteiro, assistir filmes sem legenda, entender um monte de textos mais longos sem precisar ficar consultando o dicionário, o Google Tradutor, aquela coisa toda. E foi pensando em como acelerar esse processo para você que eu separei os 3 principais elementos que me ajudaram. Então vamos lá! A primeira coisa que me ajudou e muito a desenvolver a fluência foi que o inglês foi parte do meu cotidiano durante um bom tempo. Mas como assim parte do cotidiano? Você morou no exterior? Você viajou? Não. Naquela época, quando eu tinha mais ou menos ali uns 13, 14 anos de idade, eu não queria nem saber de inglês, eu nem gostava muito do idioma, para ser sincero. O que acontece é, eu queria jogar uma coisa que chamava RPG, que é o Role Play Game. E naquela época, esses jogos de estratégia, eles eram totalmente em inglês, não tinha para onde fugir. E eu jogava cerca de 5, 6, 7, 8 horas todos os dias. E o que acontece? Eu acabei tendo muito contato com o inglês, mas não porque eu queria aprender inglês, eu queria saber de jogar. Ou seja, eu conectei o meu inglês com algo que eu gostava de fazer. Eu conectei o inglês com a minha prioridade naquela época. Época boa, né? Minha prioridade naquela época era só jogar. Então, olha aí, eu conectei algo que eu fazia todos os dias, durante várias horas, com o inglês. E isso foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais contato. E naquela época não tinha como fugir para um tradutor. A única forma que você tinha de entender o que estava escrito lá era entendendo cada palavrinha que tinha lá, era fazendo interpretação de texto, e isso me ajudou muito na parte de conseguir aumentar o meu vocabulário. Sem dúvida nenhuma, conectar o inglês a uma atividade cotidiana foi um dos principais elementos que me ajudou a atingir a fluência. O segundo ponto, que está bem conectado com esse primeiro, é o fato de que naquela época não tinha tradução através da internet com muita facilidade. Então eu tinha um incômodo muito grande. Porque, imagina só, eu tô lá querendo jogar. Só que daí, se você esquece uma palavra ou outra da situação que os personagens estão falando, você não conseguia avançar no jogo. Isso me forçou a memorizar o vocabulário e as expressões de forma mais ágil. Eu tinha que aprender rápido, senão eu estava condenado a parar o jogo, abrir o dicionário e ficar lá caçando palavrinha por palavrinha. E isso é muito chato, isso tomava muito tempo. Então o que acontece? O incômodo que eu tinha em não conseguir entender o que estava se passando era maior do que a vontade de desistir. Então eu tinha ali um comprometimento em continuar jogando. O que acontece hoje é, pelo fato de estar fácil a tradução, a gente acaba deixando nosso cérebro preguiçoso. Então, se é fácil traduzir, eu vou lá, clico e acabo não memorizando nada. Ou então essa coisa de não ter um acesso rápido a uma tradução acabou me ajudando. Eu fui obrigado a memorizar de forma mais rápida. Então isso foi um elemento que me ajudou muito. O meu incômodo em aprender, em não conseguir fazer alguma coisa, ele era muito maior do que o meu comodismo. Então esse incômodo versus comprometimento em aprender o idioma, ele é muito importante. Hoje eu vejo muita gente se deixando seduzir pelas traduções rápidas com o ChatGPT, com o Google Tradutor, então fica muito fácil. E o cérebro acaba não memorizando. Isso acaba sendo um ponto negativo da tecnologia no seu processo de aprendizado. Então, a segunda dica é: se você quer realmente aprender o inglês, você tem que permitir que esse incômodo de não saber determinadas palavras, ele te ajude a memorizar. Poxa, eu vi aquela palavra, estou vendo que ela está se repetindo, então ao invés de ir lá correndo na tradução, o que eu vou fazer? Eu paro, anoto aquela palavra e falo, não vou esquecer mais isso aqui. Isso é um comprometimento que vai te economizar tempo. O terceiro elemento que me ajudou muito a desenvolver a fluência foi o reforço positivo. Como eu comentei aqui no começo, eu não gostava muito de inglês,
mas eu gostava muito do resultado. Por quê? Houveram situações em que ninguém à minha volta falava inglês, mas eu conseguia me comunicar ali aos pouquinhos, né, de um jeito meio rudimentar, catando ali, ó, juntando as palavras. E esse reforço positivo de conseguir me comunicar com o estrangeiro ajudava demais. Fosse nessa comunicação casual com um estrangeiro, ali meio rudimentar, ou em alguma outra situação que alguém me pedia, o que está escrito nesse texto aqui? Eu não entendi. E eu consegui ajudar aquela pessoa. Então, o reforço positivo, ou seja, ver resultados com o pouco de inglês que eu tinha, me ajudou a querer ter mais resultados. E aí foi sendo uma bola de neve. Uma coisa foi alimentando a outra. Eu falei, nossa, eu consigo. E isso faz muita diferença no seu processo. Você tem que ter como medir que você está avançando. Não importa se é de pouquinho em pouquinho, não importa... Ih, avião. Tempo pro avião. Vamos lá. Não importa se você está ali desenvolvendo o seu idioma logo no começo, eu só sei fazer essas frases, não importa, você tem que usar. Quanto mais você usar o inglês que você tem, mais você vai poder ver os resultados disso no mundo e isso vai te dar uma confiança. E isso vai fazer com que você sinta que você é capaz de aprender e está aprendendo no seu ritmo e que se você continuar nessa linha, você vai desenvolver a fluência. Mas é necessário que você não tenha medo, que você se exponha, realmente use o idioma que você tem. Então, esses foram os 3 pontos principais que me ajudaram a desenvolver uma boa relação com o idioma e que, consequentemente, com o passar do tempo, me ajudou a desenvolver a fluência. Vamos recapitular esses 3 pontos principais? 1. Conectar inglês com o seu cotidiano. Consumir ele de forma cotidiana, todos os dias, não importa qual é a fonte, se é assistindo um vídeo, jogando videogame, enviando e-mail, não importa. O segundo ponto, comprometimento. O seu incômodo de não conseguir entender alguma coisa com o inglês, ele tem que ser maior do que a sua preguiça, maior do que aquela vontade de, deixa eu clicar aqui no Google e traduzir rapidinho. Então, incômodo versus comprometimento. Você tem que se comprometer em aprender porque você está incomodado. E o terceiro ponto, você tem que ter um reforço positivo. Use o seu inglês e desfrute dos resultados que ele está te dando. Isso ajuda muito a você desenvolver confiança e continuar sem desanimar no caminho da fluência. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse panorama com os 3 principais elementos que me ajudaram muito a atingir a fluência hoje. Não deixa de se inscrever nesse canal, compartilha, comenta aqui embaixo se você está gostando, o que você achou que tem mais elementos que a gente podia colocar nesse vídeo para ajudar as pessoas a atingirem a fluência, manda para cá, que eu sei que tem muita coisa legal que poderia estar nesse vídeo, mas eu decidi fazer um recorte mais pessoal mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!